Muito bem, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens que vai falar sobre dias melhores, porque realmente esse é um anseio do nosso coração nesses tempos de pandemia, e não só de pandemia, né? Esses tempos de pandemia, de crise política e de crise econômica. Então, assim, a gente parece que no Brasil essa palavra crise entrou no nosso vocabulário nos últimos tempos e a gente não consegue riscar ela do nosso dia a dia. Mas eu gostaria da gente focar em alguns momentos e para a gente pensar em dias melhores, gostaria da gente focar, melhor dizendo, em uma pergunta nessa noite. O que causa anseio em relação ao futuro? O que causa anseio em relação ao futuro? Talvez o anseio em relação ao futuro para você tenha a ver com seus filhos, tenha a ver com o seu casamento, tenha a ver com o seu emprego, o anseio em relação ao futuro. A gente sempre tem essa expectativa, né? O problema do futuro é que a gente não consegue controlá-lo. Por mais que você crie planos, por mais que você seja organizado, uma pessoa... Não, você pode falar para mim assim, Wellington, eu sou uma pessoa altamente organizada e eu sei o que vai acontecer na minha vida nos próximos 10 anos. Se você lê as Escrituras, talvez se você ler principalmente a carta de Tiago, você vai falar assim, você é louco, porque você não tem como descrever os seus planos ou fixar os seus planos nos próximos 10 anos. Não tem como, por mais que a gente queira, por mais que você seja organizado e por mais que eu seja organizado, eu tenho os meus planos, os meus projetos para os próximos anos. Mas a verdade é que a gente não sabe se nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Por quê? Porque nós contamos com o imprevisto. A vida, ela é precária e cheia e repleta de imprevistos. Seja saúde, seja relacionamento, seja financeiros, a vida é cheia de imprevistos. E aqui está uma grande questão. Quando o nosso coração... Quando os nossos olhos estão demasiadamente voltados para o futuro, o nosso coração fica ansioso. Ou seja, quando a minha mente, quando os meus olhos, os meus planos estão demasiadamente envoltos pelo aquilo que eu quero fazer no futuro, ou quero controlar o meu futuro, e isso vai criar um coração altamente ansioso, e a ansiedade vai desembocar, se não controlada, em uma possível depressão. Então, a pergunta que eu faço para você é para você parar nessa noite e realmente refletir, realmente você pensar o que causa anseio, o que me causa anseio em relação ao futuro. Pensa nisso e deixa eu te mostrar uma pesquisa que o Datafolha diz, né? Há uma pesquisa feita com mais de 2.000 brasileiros entre a idade de 16 a 80 anos pelo Instituto Datafolha. Essa pesquisa diz o seguinte, né? A verdadeira morte, o brasileiro não teme morrer. É o que diz a pesquisa, o brasileiro não teme morrer. Principal pavor é perder a independência. Daí a pesquisa diz o seguinte, a maioria dos brasileiros não teme a morte ou a velhice, mas tem pavor de se tornar dependente física, mental e financeiramente. Sabe por quê a gente tem problema com dependência, ou depender de alguém? É porque na nossa sociedade, a autonomia é uma marca. Nós somos altamente autônomos. Se não for uma redundância na minha fala, nós somos altamente autônomos, né? Nós gostamos de autonomia, nós gostamos de não depender de ninguém.
Nós gostamos de não prestar contas para ninguém. Isso é algo que está dentro da gente. Se alguém cobra da gente de alguma coisa, você pensa assim, eu preciso me livrar dessa pessoa. Quando o seu patrão está te cobrando de algum serviço, a primeira coisa não é você pensar, bom, eu estou devendo um serviço. Não, você pensa assim, eu preciso me livrar dessa cobrança. E você faz o que você precisa, não por uma questão de responsabilidade. Você faz o que você precisa simplesmente para não ser cobrado, porque você quer ser altamente autônomo. Assim é no relacionamento com os nossos pais, muitas vezes, como a gente já tratou na última série, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, isso acontece em todas as esferas. Então perceba que depender de alguém causa para nós mais ansiedade, mais medo, do que a própria morte. Se tornar alguém dependente causa mais medo do que a própria morte. Isso é um reflexo da nossa cultura. Bom, diante disso, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Se você estivesse próximo de sua partida, e Deus desse a oportunidade de você fazer uma oração para as pessoas que você mais ama, como seria essa oração? Vou repetir aqui. Se você estivesse próximo da sua partida e Deus desse a oportunidade de você fazer uma oração para as pessoas que você mais ama, as pessoas mais próximas a você, como seria essa oração? Quais os anseios que essa oração revelaria? Quais os medos em relação ao futuro que essa oração provavelmente revelaria? Porque, veja bem, a oração, ela não é uma linguagem técnica, né? A oração, na espiritualidade cristã, é uma linguagem do coração. Eu sei, por mais que você pense em fazer uma oração teologicamente correta, né? Você pega lá todo aquele seu arcabouço de teologia sistemática e você faz uma oração ao Pai, em nome do Filho, pedindo auxílio do Espírito Santo. Tá certo, você faz isso, mas deixa eu passar num nível mais íntimo da oração. Quando você está sob pressão, quando você está passando por um momento de muita dificuldade, de uma luta tremenda, a sua oração não é teologicamente correta. Por quê? Porque a oração é uma linguagem que parte do nosso coração. Você, quando está num momento de dificuldade, você não pede para Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você simplesmente grita por Pai. Porque é assim, o nosso coração trabalha dessa forma. Eu sei que muitas vezes aqui na igreja, quando nós estamos reunidos como igreja, nós fazemos orações técnicas. Mas não são dessas orações técnicas que eu estou falando neste momento. Eu estou falando daquela oração que de fato parte do seu coração quando você está sob pressão. Quando o seu coração está apertado. Quando você olha para as coisas e você percebeu e caiu a ficha que você não tem controle sobre o seu futuro. É essa oração que parte do seu coração que eu estou falando aqui. E é muito importante isso quando a gente fala de ansiedade e de futuro. Porque é com a oração que a gente pode centralizar o nosso coração. Não sei se você percebe isso, mas muitas vezes isso acontece demais nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 42, o salmista faz uma pergunta ao seu próprio coração. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está triste dentro de mim? Por que minha alma está tão triste assim? Por que você está tão triste, ó minha alma? É a oração do salmista. Ele está olhando para a situação que ele está passando, que não é uma situação simples, é uma situação muito complicada. Ele está falando, Senhor, ele não está perguntando nem para Deus, está perguntando para si mesmo, por que a minha alma está triste? Por que a minha alma está abatida?
E se você percebe a dinâmica do Salmo 42, você vai perceber que ele vai desenvolvendo a sua oração a partir daquilo que passa pelo seu coração. Ou pelo coração do salmista, melhor dizendo. Então, eu gostaria de olhar com vocês, não uma oração do salmista, mas eu gostaria de olhar com vocês uma oração de Jesus. E não é a oração do Pai Nosso. Porque toda vez, a gente comete um equívoco. Toda vez que a gente fala sobre alguma oração de Jesus, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? A oração do Pai Nosso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquela oração do Pai Nosso é uma forma com que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Se você pega o texto do Pai Nosso, se você pega o texto do Sermão do Monte, ou os textos paralelos do Sermão do Monte, quando Jesus pronuncia a oração do Pai Nosso, é uma pergunta aos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Daí ele faz o quê? Ele recita, ou ele produz a oração do Pai Nosso como um guia para o nosso coração, ou um guia para as nossas orações, porque aqueles discípulos, por incrível que pareça, apesar deles terem o livro dos Salmos, eles estão pedindo para Jesus o quê? Para orar. Agora perceba uma coisa, se os discípulos de Jesus estão pedindo para Jesus que os ensine a orar, é porque a oração é algo muito, mas muito importante na vida de um discípulo de Jesus. E é interessante porque em João capítulo 17, existe uma oração de Jesus. E eu entendo que essa oração de Jesus deveria ser como um credo para a gente. Assim como muitas vezes, numa igreja reformada como a nossa, nós recitamos o credo apostólico, ou nós recitamos a oração do Pai Nosso, João capítulo 17 deveria fazer parte da nossa liturgia. Sabe por quê? Porque a oração de João capítulo 17 tem a ver com Jesus falando para os seus discípulos. Com Jesus externando as suas preocupações para com os seus discípulos. E com Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Então, eu não vou ler hoje, eu vou fazer uma proposta para você. Nós vamos caminhar a alguns versículos de João capítulo 17, mas o meu desafio é que durante a semana, você pare durante a semana e você ore a oração de João capítulo 17, ou você leia essa oração em um intuito de encher o seu coração com as palavras que Jesus pronunciou para os seus primeiros discípulos, mas também pronunciou pensando em você. Perceba, Jesus ele faz essa oração não somente para os seus primeiros discípulos, mas ele faz essa oração pensando em você. E isso que é fantástico. Mas algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês a respeito da oração do Pai Nosso. Primeiro, o pensamento de Jesus em sua oração, no capítulo 17 do Evangelho de João, não é linear. Por quê? Porque a oração é uma linguagem do coração. Então não espere uma linearidade, algo que seja assim, sistemático. Não, Jesus está orando a partir do coração dele para os seus discípulos e pelos seus discípulos. Segundo, existem 5 petições que se desdobram em vários pontos que circulam em torno de um tema único, o amor e a graça de Deus. Então existem 5 petições, e essas 5 petições se desdobram e elas se tornam, elas circulam, melhor dizendo, em um tema único que é o amor e a graça de Deus. E para você entender o quão profundo é a oração do Pai Nosso, o famoso pregador inglês do século XX, Dr. Martin Lloyd-Jones, pregou 50 sermões apenas nesse capítulo. E depois, esses 50 sermões viraram um livro de 700 páginas. Então, perceba, esse negócio é profundo. Então, eu não quero nessa noite esgotar o tema. Fique tranquilo, nós não vamos ler 700 páginas a respeito da oração do Pai Nosso, porque você ia ficar, ainda mais em tempos de internet, provavelmente você ia dar um pause nessa mensagem e ia ouvi-la praticamente durante toda a semana, se não mais. Então fique tranquilo, nós não vamos ser que nem o Dr. Martin Lloyd-Jones, pelo menos hoje, né, mas eu espero pregar e repregar várias vezes esse texto da oração de Jesus no capítulo 17 de João.
Bom, eu queria então compartilhar alguns princípios dessa oração. Primeiro, melhor dizendo, o primeiro anseio que Jesus expressa nessa oração, o anseio por a identidade. Perceba o que diz os versículos 9 e o versículo 10. Eu rogo por eles, por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Jesus ele começa falando sobre essa identidade de pertencer. Olha o que Jesus está dizendo. Eu rogo por eles. Jesus está rogando pelos seus discípulos. Está pedindo pelos discípulos daquele tempo e por nós também. E daí ele diz, olha, eu rogo por esses que, pois são teus, eles são do Senhor, eles são pertencentes ao Senhor. E isso tem a ver com algo que a nossa humanidade não está muito acostumada. Porque o humanismo, né, ele advoga para si a individualidade. O humanismo advoga para si a individualidade, dizendo que nós pertencemos a nós mesmos, não é assim? A nossa sociedade diz, a quem você pertence? Eu pertenço a mim mesmo. Algum tempo atrás, a gente viu um movimento feminista dizendo, meu corpo, minhas regras. Isso é puro humanismo. Isso não tem a ver com a preservação da feminilidade. Isso tem a ver com o humanismo. O meu corpo são as minhas regras. Quando que a Bíblia ensina que o nosso corpo é para a glória de Deus, e não são as nossas regras, mas são as regras de Deus. Mas o humanismo, ele tira isso da gente, ou melhor, ele tira esse princípio regrador das Escrituras de nós e coloca aquilo que muitas vezes o nosso coração adora, que é o individualismo, dizendo, não, eu pertenço a mim mesmo, e se eu pertenço a mim mesmo, é o meu corpo e as minhas próprias regras. Perceba que esse humanismo e essa individualização das coisas deixa a humanidade altamente perdida. John Mayer, um cantor muito famoso entre os jovens do nosso tempo, na sua música Something's Missing, ele diz o seguinte, alguma coisa está faltando. E eu não sei como consertar isso. Alguma coisa está faltando e eu não sei o que é. É interessante, olha o clamor desse artista secular, ele está falando assim, olha, alguma coisa está me faltando, alguma coisa no meu coração está tendo um vazio e eu não sei o que é, eu não consigo consertar. Apesar de eu adorar a individualidade, apesar de eu buscar a individualidade, apesar de eu me curvar à individualidade como um Deus, isso não preenche o meu coração. E eu não sei como consertar, e talvez a gente muitas vezes não sabe mesmo. Nós, como seres humanos, nós vivemos esse dilema, nós queremos a autonomia, nós queremos a individualidade, nós queremos assumir as regras da nossa vida, nós queremos assumir o volante das coisas. Mas nós não sabemos como fazer isso. Ainda, versículo 10. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Agora perceba os versículos anteriores, versículo 2. Para que conceda a vida eterna a todos aqueles que deste. A quem? Ao Filho. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Versículo 6, versículo 9. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Perceba que interessante quando a gente coloca somente nesses versos essa expressão, aquilo que me deste, que lhe deste ao Filho, aqueles que me deste, versículo 6, aqueles que me deste e os que me deste. Jesus, ele repete 1, 2, 3, 4 vezes. Em uma oração, Jesus replica 4 vezes esse negócio. Essas pessoas são minhas.
Essas pessoas são minhas. Essas pessoas são minhas. E por isso que é importante, muitas vezes, a gente orar essa oração. Porque essa oração me lembra que eu pertenço a alguém, que eu não pertenço a mim mesmo. E Jesus está dizendo, Pai, você me deu essas pessoas. E elas são minhas, e elas são minhas, e elas são minhas. Então perceba, você não é um acaso. Você não está sozinho. E neste momento, aonde a nossa sociedade está perdida, porque nós olhamos para a ciência e nós temos uma esperança de que algo bom vai acontecer. Toda vez que a gente liga o noticiário, a coisa que mais a gente quer ouvir é o quê? Existe uma vacina, existe uma cura. Nós vamos voltar ao normal. E todo mundo quer ouvir isso e nós rogamos a Deus que isso aconteça o mais rápido possível. Mas a questão é se isso não acontecer. E se essa situação do nosso novo normal se prolongar por 1, 2 ou 3 anos? E se as tentativas de vacina, por mais avançadas que estejam, falharem? E se mesmo havendo uma vacina, a boa parte da nossa sociedade não for imunizada? E algumas das pessoas que nós amamos morrerem por causa desse vírus? O seu coração será tomado pelo desespero? Porque o meu coração talvez seria tomado pelo desespero, mas quando nós olhamos para a oração de João capítulo 17, eu percebo que eu pertenço a alguém. E que esse alguém está extremamente preocupado comigo, porque diante do verdadeiro Pai, do verdadeiro Rei de todas as coisas, Jesus está pedindo durante 4 vezes, proteja, você me deu essas pessoas, você me deu essas pessoas. Ainda, o fato de você pertencer e da sua identidade estar firmada em Cristo Jesus, isso te promove o quê? Segurança. Olha o que o texto continua dizendo no verso 11. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste. Muitas vezes a gente tem que relembrar o que significa ser o portador de um nome. Antigamente, nas culturas do Oriente Próximo, aonde a Bíblia é desenvolvida, você ter o nome de um grande rei sobre o teu nome te dava liberdade. E é isso exatamente que Jesus está dizendo aqui. O nome de Deus, marcado em nós, através da ação do Espírito Santo, nos dá o quê? Segurança. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá o quê? Segurança da nossa salvação. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós que nos dá o quê? Segurança para a gente continuar vivendo e dando um passo a cada dia. Perceba, ele diz protege-os. E esse protege-os é um imperativo. Agora isso fica muito interessante. Jesus está olhando para o Pai e diz assim, Pai, protege-os. E assim, é Jesus falando para Deus o Pai e praticamente dando uma ordem. Pai, e se tem alguém, eu sei, na nossa espiritualidade evangélica brasileira é muito complicado isso, porque em alguns ramos da igreja evangélica se cultivou essa ideia de você dar ordem para Deus. Mas assim, perceba uma coisa, não é qualquer pessoa que está lançando mão de um imperativo aqui. Não sou eu ou você que é uma criatura, é o próprio Jesus, o Deus encarnado na história, olha para o Pai e diz o seguinte, Pai, protege-os. E é um imperativo. Pai, você precisa proteger essas pessoas. Pai, você precisa proteger a sua criação. E lógico, porque nós não sabemos cuidar de nós mesmos, nós então precisamos de fato desse imperativo aqui.
Nós somos frágeis e por nossa fragilidade nós precisamos de um Deus amoroso e de um Deus gracioso que nos dê essa segurança. E Jesus está falando exatamente isso aqui. Senhor, protege-os. Verso 15 diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Perceba uma coisa aqui muito interessante: não rogo que os tires do mundo. A fé cristã não é uma alienação, mas sim uma resistência. Jesus não está pedindo, em nenhuma maneira, Jesus nunca pediu que nós fôssemos lançados dessa realidade para a eternidade. Eu sei, apesar de algumas igrejas cristãs acreditarem nisso. Não, mas uma igreja reformada entende que a missão da comunidade cristã é uma missão de resistência. Perceba o que diz o versículo 14 da mesma oração. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós somos um ponto de resistência ao pecado do mundo. E como nós carregamos essa palavra, isso fica muito nítido, que não existe uma mistura. Mas ainda, perceba, Jesus ele pede, vocês continuem no mundo, sendo uma resistência e apontando o reino de Deus. Mas, Pai, proteja de quem? Do maligno. Pai, proteja-os do maligno. E a gente tem que lembrar em 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo está sob o poder do maligno. Existe uma rebelião neste mundo. E apesar de Deus governando todas as coisas soberanamente, este mundo tem uma rebelião e essa rebelião é comandada pelo maligno. E daí Deus, o próprio Jesus, pede ao Deus Pai a seguinte coisa: Senhor, proteja-os do maligno. De novo, imperativo. Senhor, proteja-os. De quem? Do maligno. Por isso que o apóstolo Paulo mais tarde vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não precisamos ter medo do maligno. Apesar do mundo, a gente precisa ter o discernimento de que o mundo está sob a influência do maligno. Mas este maligno não nos toca. E não nos toca por quê? Por causa de nós? Não, por causa disso, porque Jesus pediu para o Pai a nossa proteção. Perceba, a minha identidade em Cristo Jesus gera o que em mim? Segurança. Ainda, essa identidade em Cristo Jesus, ela faz com que eu perceba o amor. Verso 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E aonde Jesus está no versículo 24, final do versículo. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus está pedindo assim: Pai, eu quero que você coloque essas pessoas, os discípulos, aonde eu estou. E aonde eu estou? No seu amor. Não sei se você consegue perceber a profundidade disso. Jesus ele não está pedindo que a gente seja colocado à parte ou num outro lugar especial. Não, Jesus está pedindo que nós sejamos colocados aonde Ele está. E segundo o versículo 24 do capítulo 17 de João, Jesus está aonde? Ele está no amor de Deus, porque ele diz: a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Antes de todas as coisas criadas, Jesus já era amado pelo Pai. E é nessa perspectiva de amor que Jesus pede para a gente ser incluído.
Por isso que na primeira carta de João, o próprio João diz, porque no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. O verdadeiro amor, quando você encontra esse verdadeiro amor que está em Deus Pai, que é nos transmitido através da pessoa de Jesus, os nossos medos se vão. Nós perdemos essa ansiedade pelo futuro. Porque nós entendemos que nós já somos amados. Por isso que Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que Paulo diz: a sua vida, ela está escondida. E a palavra escondida aqui pode ser colocada como guardada. Escondida como se fosse um grande tesouro. E é essa a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A sua vida, ela está guardada, escondida, como um grande tesouro, aonde? Com Cristo em Deus. Segundo anseio que a gente encontra na oração de Jesus, um anseio por unidade. Perceba o que diz os versículos 20 e 23. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Perceba, minha oração não é apenas por eles, por meio da mensagem deles. A minha oração não é apenas por esses que estão aqui comigo juntos nesse momento. É porque por meio da mensagem desse pessoal que está comigo, que me ouviu pela primeira vez, outros vão crer em mim. Rogo também, daí Jesus diz, rogo também por aqueles que crerão em mim. Para que sejam levados, perceba, à plenitude da unidade. Relacionamentos. Não existe espiritualidade cristã sem relacionamento. Aí eu sei, é um negócio difícil. Porque na comunidade cristã, nem todo mundo é igual a você. E eu sei, você como um ser humano pecador que você se acha perfeito. E você olha para as pessoas, que estão à sua volta, na comunidade cristã que você frequenta, e você pensa assim, essas pessoas poderiam ser como eu. Não é assim que a gente pensa. A gente olha para essas pessoas e a gente pensa de maneira tão egoísta, tão pequena, tão micro, que todas as pessoas deveriam ser perfeitas como eu sou perfeito. Mas não é assim que a Bíblia expressa a nossa espiritualidade. Não é assim que a Bíblia nos conduz. A Bíblia nos leva a uma vida de relacionamento. Perceba, existe então como a gente vai alcançar essa plena unidade? O texto nos responde, versículos 21 e 22. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente tem que parar aqui e refletir. A falta de comunhão de uma comunidade cristã sabota o seu testemunho. Perceba o que Jesus está dizendo. Para que todos sejam um. Jesus está orando por essa comunidade. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Vou fazer uma pergunta básica, que qualquer pessoa sabe. Existe falha no relacionamento da Trindade? Você vê o Espírito Santo querer ser mais que o Deus Pai? Ou você vê Jesus, o Deus Filho, querendo ser igual ao Espírito Santo? Ou o Deus Pai
com picuinha, porque afinal de contas, quem desceu e fez toda a obra e ficou muito conhecido na história foi o Deus Filho. Você não vê nenhum tipo. Por quê? Porque eles são plenamente um. E é isto que o que Jesus está dizendo aqui na sua oração. Olha, vocês sejam um, como nós somos um. E daí perceba, que eles também estejam em nós, para que o mundo, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a tua glória, como me deste, para que eles sejam um. Então a divisão na igreja, ela conspira contra o testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. A nossa falta de compreensão para com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa falta de graça, a nossa falta de amor, a nossa falta de paciência, a nossa falta de estender a mão para aqueles que são diferentes e pensam de maneira diferente. Eu sei, nem todo mundo vai ter a minha compreensão das coisas. Mas não é porque eu tenho uma compreensão diferente de você, ou você tem uma compreensão diferente de mim, nós devemos nos degradar. Ou nós devemos promover a desarmonia. Perceba o que o versículo 23 diz. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. A nossa unidade, a plena unidade do povo de Deus, testifica de que Jesus foi enviado. E os amaste como igualmente me amaste. Agora, qual que é a razão disso tudo? A razão é porque no Novo Testamento, ou quando Paulo vai escrever no Novo Testamento, ele fala aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Perceba, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, servir uns aos outros, levar a carga uns dos outros, orai os uns pelos outros, honrai uns aos outros. É tudo uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Eu sei, a nossa sociedade tem uma grande dificuldade com isso. A nossa natureza individualista tem uma grande dificuldade com isso. Nós queremos vir a uma comunidade cristã, nós queremos participar de uma comunidade cristã, mas nós não desejamos nos relacionar com uma comunidade cristã. Nós queremos vir e perceba, isso é uma mente altamente consumista. Porque tem gente que só gosta de consumir. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Isso é um pecado. Se tornar um consumista da fé é um pecado. Não se envolver em uma comunidade cristã, isso não prejudica a comunidade cristã. Isso não prejudica o reino de Deus. Isso prejudica você. Isso prejudica o seu coração. Você não exercer a generosidade cristã, o amor cristão, isso não prejudica as pessoas, não me prejudica. Deixa eu te falar uma coisa, não me prejudica. Quem é prejudicado por essa mentalidade consumista é você. Sabe por quê? Porque você não finca raízes. Porque você não cresce. Perceba que um outro anseio é o anseio de crescimento. Olha o que o texto diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Perceba, a primeira coisa, a palavra como fonte de crescimento e transformação. Você precisa ter um relacionamento vivo com essa palavra.
Você não pode ser alguém que conhece a Deus por aquilo que as pessoas dizem a respeito de Deus. E tem muito cristão que conhece a Deus por aquilo que a pessoa disse a respeito de Deus. Quando na verdade Deus, através da sua palavra, deseja ter um relacionamento com você. Ele deseja ter um relacionamento com o seu coração, ele deseja abrir o seu coração, mudar a sua vida. Isso é um movimento de santificação. Santificai-vos na verdade. Qual verdade? A palavra de Deus é a verdade. Então eu preciso me olhar para essa verdade e me santificar nessa palavra. Lembrando que no Evangelho de João, a palavra de Deus e a verdade também é Jesus. E a gente precisa, então, ter esse relacionamento duplo. E daí Jesus, ele diz no final do versículo: eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Como Jesus se santifica? Jesus se santifica confiando e obedecendo à vontade do Pai. Como exemplo para a gente. Como que você se santifica? Como você se experimenta esse crescimento? Porque a gente fala muitas vezes de santificação e essa palavra nos dá medo, né? Porque a gente acha que vamos ficar seres diferentes. Assim, uns ETs, né? Ah, essa pessoa é santa. Oh, você tem até medo, né? Porque a gente cresceu nessa religiosidade pagã praticamente. A santificação tem a ver com a sua intimidade, com o seu crescimento na palavra de Deus. Tem a ver com o seu comprometimento com a obra do reino de Deus. E perceba, Jesus ele é altamente comprometido com aquilo que Deus está fazendo na história. Jesus ele se santifica confiando e obedecendo. Agora fica uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você, que muitas vezes isso não passa no nosso coração. Você confia e obedece à vontade de Deus? Mesmo quando a vontade de Deus não é a sua vontade? Quarta-feira, nós estávamos no nosso grupo de estudo bíblico da nossa igreja. E nós estávamos falando sobre cosmovisão. Falando um pouco sobre cosmovisão, né? E em determinado momento alguém falou daquele provérbio famoso, né? Que o seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem dos lábios do Senhor. Então vamos pensar o seguinte, deixa eu aplicar para esse negócio de santificação. O seu coração pode fazer planos, ok? O seu coração tem planos? O meu coração tem planos. Mas e se a resposta certa do Senhor for contra os seus planos? Deixa eu te perguntar, você abraça essa palavra como a resposta certa? Ou você briga com Deus? Sabe por quê? Porque a gente olha para esse versículo, a gente fala assim, o meu coração faz planos, então Deus, através da sua palavra, vai confirmar o quê? Os meus planos. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. E desculpa, se você pensa assim, você está longe das Escrituras. O que a Bíblia diz? Ok, o seu coração, que é enganoso, pode fazer planos, porque a Bíblia chama o coração de todo homem de um coração que enganoso. Então vamos lá, o seu coração que se engana pode fazer planos, mas daí vem a palavra dos lábios do Senhor e corrige os seus planos. Deixa eu perguntar, você abraça os planos do Senhor? Porque isso é santificação. Santificação é você ter os seus planos, é você colocar os seus planos diante de Deus e você ser corrigido pela palavra do Senhor. E daí quando isso acontece na sua vida, deixa eu te dizer, o seu coração está sendo santificado em obediência e em confiança. Porque santificação tem a ver com obediência e confiança. Se você não obedece e não confia, você não está sendo santificado. E Jesus nos demonstrou muito isso. Sabe por quê? Porque Jesus está orando perto de um momento decisivo na vida dele, que é a sua morte.
que é a sua morte. Jesus, ele caminhou para a cruz. E deixa eu te lembrar uma coisa, na teologia cristã, nós cremos que Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. Isso nós cremos. E sendo totalmente homem, totalmente Deus, ele tem essa natureza humana que queria desviar da cruz, porque ele mesmo pede: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Perceba, ele faz essa oração no Getsêmani: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Mas a pergunta é: Jesus rejeita beber o cálice? Ou Jesus confia que a morte dele é o melhor que Deus tem para ele? Então deixa eu perguntar para você, novamente. Você tem planos? E esses planos causam ansiedade no seu coração. Talvez você esteja com um plano de casar esse ano. E você deve estar muito frustrado, né? Eu imagino, eu estou com dó dos noivos, né? Porque tinha muita gente querendo casar esse ano, fazer festa, convidar muita gente, né? E aquelas bandas, aquele negócio, e agora não pode fazer absolutamente nada. Agora você não pode, no máximo, vai você, o pastor, uma TV, e as pessoas acompanhando de casa, você casar. Sem festa, sem jogar buquê. Uau. Talvez você tenha tido esse plano. Talvez você tinha planos para viajar, talvez você tinha planos para fazer um upgrade na sua profissão, ir para fora do país. Talvez você tinha planos para tudo quanto é canto. Deus frustrou os seus planos. Você continua abraçando esse Deus com a mesma alegria de antes? A santificação me ensina a abraçar a Deus, mesmo quando Ele diz não aos meus planos. E isso é crescimento. Quarto e último anseio, plenitude. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude, perceba, a plenitude da minha alegria. E é isso que Jesus está orando. Perceba que existe felicidade em tudo isso, existe alegria em tudo isso, mas não é uma simples alegria, é uma plena alegria, uma alegria abundante, uma alegria com a qual nós não temos o controle. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A pergunta, quando a gente lê esse versículo é: como? Como? Porque todo mundo quer ser o quê? Plenamente alegre. A nossa sociedade tem a necessidade de êxtase. Então, quando a gente olha uma oração de Jesus falando que, olha, Ele está pedindo ao Pai para que nós sejamos o quê? Plenamente. Não é só alegre, é plenamente alegre. É plenamente alegre. Perceba, versículo 3. Essa é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a maior alegria que Deus pode dar a você? Eu sei que talvez quando você olhou esse versículo e falou assim: Deus vai promover a plena alegria. Você pensou no carro que você tem pedido para Deus. E daí, se Deus te concedesse essa sorte, se Deus mudasse a sua sorte, você olhou o Salmo 126, que a gente leu semana passada. Quando Deus mudou a minha sorte, nós éramos como aqueles, né? Você pensou: meu Deus, é agora! É agora! Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer o seu bem. E Deus se alegra com o seu bem. Deus se alegra com o que você se alegra. Mas Deus se alegra muito mais porque você conhece e porque você está salvo em Cristo Jesus. Perceba que Jesus, ele fala assim nos evangelhos: existe uma festa no céu, nos céus, quando
um pecador faz o quê? Quando um pecador encontra o verdadeiro amor em Cristo Jesus, os céus se alegram. É essa alegria. A principal alegria não está naquilo que nós temos. Porque as alegrias que nós temos, elas são importantíssimas. Eu costumo dizer, eu sempre lembro de C.S. Lewis, porque C.S. Lewis ele diz que todas essas alegrias, que tudo aquilo que nós conquistamos na nossa vida e promove alegria no nosso coração, é como se fosse um flash da alegria que nós vamos ter na eternidade. É uma prova, uma degustação da alegria que eu vou ter na eternidade. Eu fico pensando, uma das coisas que mais me dá alegria hoje na minha vida é o abraço dos meus filhos. Ainda mais porque eles são crianças, né? Então quando ele vem e ele abraça, ele pula do sofá, assim, eu estou chegando em casa, ele pula do sofá, do braço do sofá, ele pula do braço do sofá, e quando ele pula, eu não posso deixar ele cair no chão, né? Mas quando ele pula, eu pego ele, e aquilo é bom. É bom. Ou quando eu janto, eu saio depois de um dia de trabalho, eu chego, compro um vinho e tomo um vinho com a minha esposa. Isso é alegria. Agora eu penso o seguinte, se isso me dá alegria, imagina a alegria plena da eternidade. É isso que Jesus quer promover para a gente. Eu penso em tudo aquilo que me dá alegria. E quando eu olho para a eternidade, eu sei que aquela alegria que eu vou ter é muito mais plena. E ela é infindável. O texto ainda diz, versículo 26, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Eu fiz, é o que Jesus fez por nós. Jesus fez com que a gente conhecesse esse verdadeiro amor de Deus. Esse verdadeiro amor que faz com que essa alegria seja plena, seja a plenitude de alegria. Sabe por que o meu coração não precisa ter ansiedade para com o futuro? Porque eu posso descansar o meu coração na plena alegria de que Cristo é. Jesus, em muitos momentos do Evangelho, ele diz, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a água, eu sou. Jesus, ele usa, no Evangelho de João, Jesus, ele usa o eu sou o tempo todo. E perceba, todos esses eu sous tem a ver com a nossa existência, tem a ver com a nossa alegria. E Jesus é por você. Jesus, ele morreu naquela cruz por você. Ele se tornou aquilo que você não poderia ser. Essa é a boa mensagem do Evangelho, porque nós estávamos lá, mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos desconectados de Deus, mas Jesus, ele se tornou, Jesus, ele é o pão da vida, ele é a alegria de Deus para nossas vidas. E quando Jesus, ele entra em nós, através da sua graça e do seu amor, nós experimentamos essa plena alegria. E o meu convite para você é que nesse tempo de ansiedade, aonde a dor assola o nosso coração, você possa ter uma plena alegria em Cristo Jesus. Eu convido você a orar comigo e depois a cantar mais um cântico. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós buscamos a Tua presença, Senhor. Nós buscamos, ó Deus. Porque a Tua palavra nos ensina que quando nós buscamos, nós encontramos, ó Deus. Porque a nossa busca por intimidade, em crescimento com o Senhor não é vã. Não é vã. Essa busca vai preencher, ó Deus, todo o vazio que existe no nosso coração e vai arrancar de nós a ansiedade, porque no Teu amor não existe medo, Senhor. No Teu amor não existe medo, não existe fagulha de medo, porque o Teu amor lança fora
todo e qualquer medo das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos experimentar desse amor, Senhor. Nós queremos dia após dia sermos abastecidos por esse amor, porque as notícias do nosso mundo conspiram, ó Deus, e faz com que o nosso coração se torne ansioso. Faz com que o nosso coração se torne um coração individualista, isolado, ó Deus, mas nós precisamos da plena alegria que existe em Cristo Jesus. Nós precisamos disso, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, em Teu nome, em nome daquele que nos amou na cruz do Calvário, daquele que morreu por nós, daquele que ressuscitou e mudou a nossa história, daquele que é o divisor de águas da história e das nossas vidas. É em nome dele que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nós através do Teu Santo Espírito, que é a confirmação de tudo isso, é o Teu Santo Espírito que aplica em nós a Tua palavra, Deus, e que faz a Tua palavra transbordar em nossos corações. Faz isso mais uma vez em nós, ó Deus, traz de novo, Pai, aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela loucura pelo Teu Evangelho, pelo Senhor. Nós precisamos, ó Deus, disso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.